Fala galera, eu sou o Marcos, desenvolvedor de software e engenheiro de dados, com experiência aí de mais de 10 anos em tecnologia, passei por algumas empresas e eu resolvi iniciar esse canal aqui para poder difundir um pouco mais sobre os conhecimentos da tecnologia e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, tirar dúvidas e colocar bastante material aí open source na internet. Olá, sejam bem-vindos a mais um exemplo de Python, tá? Eu tenho passado por vários exemplos de Python aí, do básico ao avançado, e eu estou aqui fazendo o quinto exemplo, tá? E esse exemplo agora aqui envolve loopings em Python. Bom, nesse exemplo aqui, tá? Eu pensei inicialmente em fazer com o uso de funções, que já tem no exemplo anterior, mas eu resolvi deixar ele um pouco mais simples e só explicar e só focar mesmo na parte de loops, né? Então, primeiro, conceitualmente, explicando por que loop, como usar, etc. Em termos de conceito, tá? Loop, quando a gente fala, entrou em loop, você já deve ter ouvido essa expressão aí. Quer dizer que a pessoa, quando tá assim, fulano entrou em loop, quer dizer que ela tá fazendo aquela coisa repetidas vezes. Ela tá tendo um ato, um gesto, alguma coisa repetidas vezes. Quando a gente fala que um programa, né, software ou seu código ou algum outro software que você está utilizando entrou em loop, é a mesma coisa. O programa voou, entrou em loop, etc. Ou seja, ele está ali fazendo a mesma ação repetidas vezes e não sai do lugar. Esse é o fator importante, não anda. O loop, no contexto aqui que a gente vai ensinar em Python, ele é uma maneira de pensar, tá? Que você adota para executar mais de um passo, ou seja, você vai executar o passo repetidas vezes, tá? Você vai repetir aquele passo. Ele não necessariamente precisa ser sempre executado da mesma forma, mas é uma lógica que você atribui com a linguagem Python e pode ser utilizado em vários softwares, etc., de que você consegue executar alguma coisa repetidas vezes. Então, aqui no exemplo, né, eu primeiro coloquei o comentário, descrevi o que é aqui. Esses programas vão estar disponíveis sempre no GitHub da descrição. Eu estou botando todos os exemplos lá, que o código fica público, todo mundo pode baixar e executar de todos os exemplos que eu faço. E eu sempre coloco alguma coisa a mais nos exemplos para enriquecer eles como comentários, etc. Então, eu estou chegando num padrão que eu estou achando legal e estou replicando para os exemplos da frente, que tem a parte de comentários, explicando linha a linha, o que está sendo feito, etc. Então, aqui no começo tem os comentários, depois a gente vem para a linha de código, tá? Coloquei esse print aqui, que é justamente para que no terminal você consiga ali validar o que está sendo feito, principalmente que eu botei várias etapas aqui para explicar um a um. No Python, tá? E algumas linguagens também tem isso, existem formas diferentes de você executar, né, o loop. Tem alguns caminhos aí. Aqui no Python, por exemplo, você tem geralmente palavra reservada, tá? Como em várias linguagens você vai ter também, que é o for. For é bem comum, então em várias linguagens tem for. No Python você também tem o while, tá? E tem duas formas aí de executar o for que eu vou mostrar aqui. Bom, aqui inicialmente, nesse primeiro aqui, eu declarei uma variável chamada numbers e ela recebe, né, o retorno da range aqui com o parâmetro 5. Esse parâmetro 5 que eu passei aqui, a range, ela retorna um contador, ela retorna números, contando assim, ela está retornando uma lista de números. Números, efetivamente, eu acho que o mais correto aqui é dizer que ela está retornando números. E como que ela está retornando? Ela está retornando uma contagem, tá? Uma contagem de números até 5, tá? E ela utiliza o zero como primeiro número. Na computação tem essa questão que, quando a gente trabalha com listas e com outras coisas, a gente pensa assim, o primeiro número que a gente conta é o 1, né? Seria o lógico, assim, para a gente pensa que quem não está habituado à computação vai pensar no número 1. Mas é muito padrão em diversos lugares você vai ver o zero como primeiro cara. E às vezes você tem que levar isso em conta para algumas situações. Eu vou mostrar aqui, exatamente aqui. Tá, nesse caso aqui, eu então recebi esses números e executei aqui o for. O que ele vai fazer aqui? Repara a indentação aqui, então esse bloco de comando aqui, o print, tá? Que vai imprimir na tela, está sendo executado já dentro do comando for. Então, eu recebi o valor da variável, aqui é só um comentário, tá explicando o que ele está fazendo, que é imprimir de 0 a 4, e ele basicamente aqui vai imprimir de 0 a 4. Como que ele faz isso? Tá? O for e o in aqui, isso aqui é um pouco de decoreba, tá? Não tem como fugir,
Você vai usar o nome da variável que você pegou aqui no final. Então, aqui é a variável que tem o range, olha lá, numbers range. E aqui é o primeiro, é a variável que você está declarando de fato aqui nesse for. Ou seja, essa variável passou a existir nessa linha de comando aqui e ela vai mudar de valor a cada iteração desse loop. Quantas iterações ele vai fazer depende da quantidade de coisas que tiverem aqui. Aqui no caso ele vai ter 5 iterações, tá? Olha o número 5 aqui, passou para cá, então ele vai fazer 5 vezes. E 5 vezes ele faz o quê? Ele imprime. Quando chegar no final, ele entende que não tem mais o que fazer e parte para o próximo. Então, é automático desse jeito, tá? Quantas vezes estiver aqui, o for vai até o final. Tem formas de você parar antes, mas aqui é um for básico, tá? Sem adentrar muito no complexo, então você está exigindo que ele faça do começo ao fim e ele imprime. Aqui está colocando o print do que vai ser feito abaixo com um comentário. Aqui ele vai usar, eu estou botando o método, tá? Que está sendo usado, é o for com range. Então tá aqui a variável range e aqui vai continuar usando for com range agora de 1 a 5, tá? Nesse caso daqui, eu não declarei a variável de novo, porque ela já foi declarada aqui. O for aqui ele não mexe no valor dessa variável original, tá? E aqui dentro ela não foi alterada, então ela permanece com o mesmo range 5. Então ela vai ser utilizada de novo, é um outro for, é um outro contexto, tá? Esse for aqui, esse for aqui. Então aqui fez o loop, ele continua, identifica um outro loop e faz de novo. Repara que quando eu estou mexendo o mouse aqui é de propósito, ele entra, volta, entra, volta, entra, volta, até chegar no final. Chegou no final ele vai embora. Então nesse caso aqui, qual a diferença que eu fiz aqui para ir de 1 a 5? Repara que eu falei da questão do zero, né? Então aqui eu coloco mais 1 no final, eu estou imprimindo ó, o valor number mais 1. Talvez uma forma correta aqui, é porque aqui, olha só, ele já me diz que é um int, tá? Então, um int é um inteiro, ou seja, um número. Então, aqui eu não corro nenhum risco de estar fazendo o que eu estou fazendo. Em alguns casos, a gente teria que se preocupar com a conversão do dado. Mas se você está realmente seguindo as aulas aqui no básico, não vá muito à frente de tentar entender todos os tipos, como converte, como trabalha com isso agora. Mas aqui, ó, bem facilmente, ele vai fazer o que a gente quer, que é somar mais um a esse número aqui, e aí a gente vai ter, né, de 1 a 5. O nome das variáveis aqui, ó, numbers, number, tá em inglês, mas a tradução é números e número, que é para ficar bem claro aqui, ó, números e o número, ou seja, é o número da vez. Esse valor vai mudando de acordo com a volta. Ele passa, voltou, esse cara pega um novo valor, vai, voltou, pega um novo valor, e assim vai, quando acabar, acabou, e vai embora. Não fica mais aqui. Então, quando chegar no final, ele vai embora. Nesse caso aqui agora, tá? Da linha 21, esse aqui ele vai do 0 ao 4. Aqui eu estou mudando de comando, tá? Isso é uma outra opção de comando, aqui até eu vou colocar em minúsculo, tá? Em maiúsculo, colocar em minúsculo, porque a palavra reservada, ela é assim, tá? Você não pode alterar isso, ó. Veja que já dá um erro, então é o while minúsculo, assim como o for também é, ó. Não pode ser for, tem que ser for minúsculo. Então, para quem, sei lá, tá vindo da área de linguística aqui pensando, a primeira palavra da frase tem que ser maiúsculo. Não, aqui você tem que respeitar o que a linguagem espera de você. Palavras que forem maiúsculas são maiúsculas, palavras que são minúsculas são minúsculas. E é muito padrão variáveis serem desse estilo aqui, etc. Tem uma regra de nomenclatura que é interessante seguir. E as palavras reservadas não tem jeito, é daquele jeito. Bom, no caso do while aqui, ele é só uma outra forma, tá, de você executar o for. Na computação é interessante você sempre saber mais usar e ter aqueles conhecimentos como ferramentas. E aí você vai utilizando na medida que se adequa a uma situação ou outra. Nesse caso aqui eu declarei uma variável numbers. Aí o que acontece? Essa variável já existia, tá? Ela aqui em cima, na 9. Então na 24 aqui do lado, você pode ver olha, a linha que eu tô, né? 24. Eu basicamente mudei o valor dela. Então ela não é mais o resultado da range 5. Agora ela vale 0. Então o valor mudou. Então para qualquer fins agora ela é 0. Então quando ela entrar na 25 aqui agora, quando eu for reutilizar o numbers, ela não tem mais nada dessa parte daqui de cima. Ela é o novo valor. Nesse novo valor, tá? Vale 0. E aí eu fiz aqui, ó, enquanto. O while se traduz para enquanto, tá? Então em português assim seria enquanto. O for o português é para. Então aqui enquanto ou seja, enquanto numbers for menor que 5, tá? Então eu tô basicamente dizendo, olha, enquanto
o valor dessa variável numbers aqui for menor que o valor 5, continua fazendo. E aí vale uma coisa interessante aqui, que no outro exemplo eu falei, vai sempre do começo ao fim, chegou no final ele para. Claro, se você inventar de fazer coisas complexas aqui dentro, você pode entrar no que a gente chama de loop infinito. Mas o while aqui, de cara, a gente já poderia criar um loop infinito. O que é o loop infinito? O loop infinito, assim, não parece grande coisa no primeiro momento, mas eventualmente você vai cair em loops infinitos aí, testando softwares, etc. Que é aquela questão que a gente falou mais cedo, que é, a pessoa entrou em loop, está fazendo a mesma coisa e não sai do lugar. É a mesma coisa aqui, é o loop infinito. Como que entraria no loop infinito aqui? Eu vou descer aqui, ó, você vê que esse bloco de código aqui pertence ao while, então ele está sendo executado à medida que tem uma interação. E aqui embaixo tem um segundo bloco de código que não tinha nos outros, que é o que está sendo feito aqui para não entrar em loop infinito. O que eu estou fazendo? Ó, eu estou falando, ó, a variável numbers vai receber a variável numbers, ou seja, ela recebe ela mesma. Isso na computação comum de ouvir esse tipo de coisa, ela recebe ela mesma. E na prática o valor que está dentro dela passa para cá, só que eu estou somando 1. Então, o que eu estou fazendo? A grosso modo, eu estou incrementando essa variável. Então, se ela vale 0, quando entrar aqui a primeira vez vai imprimir 0, tá? Então, está dizendo até aqui ó, que imprime de 0 a 4. Então, aqui vai imprimir 0. Aí ela vai pegar e vai incrementar 1, ou seja, vai passar a valer 1, vai voltar para cá, vai verificar essa condição aqui, ou seja, enquanto 1 menor que 5. Aí vai ver, 1 é menor que 5, continua. Então ele vai imprimir aqui 1, e aí depois ele vai incrementar de novo. Vai fazer, ó, numbers vale 1 mais 1, 1 mais 1, 2. E aí volta de novo para cá. Enquanto, aí 2 menor que 5, faz, aí imprime o 2. E aí vai vir para cá. Numbers igual a 2 mais 1, 3. E assim ele vai. Até chegar uma hora que ele vai dar 5 menor que 5. 5 não é menor que 5, 5 é igual a 5. Então, nessa expressão aqui, vai dar falso. Quando essa expressão der falso, esse while vai parar. E aí ele vai para 28. E aí vai embora. Então, se não existisse essa linha 27, esse programa nunca ia parar. Ele ia ficar rodando ad eterno. Ou até o computador encerrar ele, alguém encerrar ele. Mas ele, por conta própria, ele ia rodar para sempre. Então, aqui, a linha 26, tá? Ela iria ficar imprimindo aqui, ó, 0 menor que 5. Entra na 26, imprime o 0. Volta, 0 menor que 5. Entra na 26, imprime o 0. E nunca sai disso aqui. Então, essa linha é essencial. Então, ao usar o while, tem que ter esse cuidado. Enquanto que nesse for aqui, ó, que eu vou mostrar um outro exemplo abaixo, a coisa é mais fluida e a preocupação, vamos dizer assim, ela é um pouco menor nesse sentido. Aqui é um outro while, e aqui o while que eu estou fazendo é o seguinte. Repara que a variável numbers ela está sendo modificada aqui dentro, tá? Até chegar no 5. Então, continuou. Então, eu poderia, de fato, redefinir ela como 0 aqui, que nem eu fiz aqui em cima, e fazer um outro loop de, por exemplo, 1 a 5, que nem eu fiz aqui em cima. E fazer com o while agora mostrando de 1 a 5. Mas aí eu resolvi mostrar o caminho inverso, tá? Então, agora o caminho inverso eu tenho que inverter duas coisas. A lógica do while e a lógica, né, de incrementar, que agora não é mais incrementar, é decrementar, ou seja, descer. Descer o número. Então, a primeira lógica aqui, que era menor que 5, agora é maior que 0. Por quê? Porque eu estou voltando. Eu fui até o 5 e vou voltar para o 0. É basicamente isso. Então, aqui o que, que vai acontecer? Aqui até a mensagem tá, o print aqui tá errado, tá? Se eu não me engano, aqui é 5 a 1. Tá errado. Mas aqui, ó, isso na versão final vai ser 100% revisado para que não tenha comentário dizendo alguma coisa que possa confundir, tá? Mas aqui, ó, ele vem aqui para o numbers, que estava valendo 5, 5 maior que 0, imprime o valor, tá? Aí quando chega aqui embaixo, ele vai pegar o valor, numbers, a variável numbers, vale o valor dela, que é 5 menos 1. Então virou 4. E assim vai, tá? Até chegar no 0, ou seja, eu estou decrementando, até chegar no ponto que ele vai olhar 0 maior que 0. Ele, 0 é maior que 0? Não, então pode sair fora. Então, quando ele chegar nesse momento aqui, ele sai e vem para 35. Eu estou dando essas linhas em branco aqui só para... Ou seja, poderia deixar assim, tá? Mas eu estou fazendo por visualmente ficar mais fácil de ver. E eu vim aqui então para o final, aqui na 36, tá? Aqui é uma outra forma de também estar utilizando, tá? Aqui eu estou imprimindo uma lista também de 1 a 5.
Você vê que eu estou colocando a forma que eu estou utilizando. For range, aqui eu botei lista, tá? Mas aqui eu vou botar, eu vou até melhorar isso aqui, eu vou botar for list, eu vou botar a palavra no minúsculo todos, que é para que não fique dúvidas sobre como se escreve o comando, né? Entende como um comando, palavra reservada, é while ou for, e então, né, não pode escrever com maiúsculo, tem que ser desse jeito aqui. Então aqui é o seguinte, eu declarei uma lista aqui, tá? Talvez fique avançado entender o que é uma lista aqui agora. Eu posso fazer um vídeo depois só sobre certos tipos de variáveis como lista, dicionário, etc. Mas aqui é uma lista que ela contém o número 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz a forma mais simples, né? Uma lista que a gente chama de estática. Enquanto eu declaro ela, eu já declaro os números dela, mas é só para exemplificar uma forma interessante também do for. Aqui eu estou usando o for, lá eu usei como range, que ele conta os números. Aqui eu estou usando os itens da lista. Imagina que aqui não precisava ser números, tá? Podia ser qualquer coisa, mas eu estou trabalhando com tipos de dados muito básicos para que não haja dúvidas nesse vídeo. Para quem realmente está no nível básico do Python, quer se envolver em Python. Então aqui, ó, ele vai imprimir todos os itens dessa lista, um por um. E a forma de declarar a lista é assim, tá? Você declara aqui, separa entre colchetes aqui, bota o item aqui, no caso, um número, vírgula, próximo, 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 e cada isso aqui é um item diferente. Ele entende isso daqui, então essa lista aqui tem 5 elementos, da forma que a gente fala, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 5 itens, formas diferentes aí de se expressar, e aqui quando você faz o for, ele vai andar sobre a lista, tá? E quando ele andar sobre a lista, ele vai imprimindo isso daí. Então vamos lá, vamos rodar esse programa, acho que é interessante executar. Eu já tenho ele aqui, ó, ele já executou. Então aqui, ó, for range, ele veio de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. Fez 5 vezes, só que lembra, contando 0, então termina no 4, começando no 0. Lembra desse detalhe. Aqui no for range, ó, de 1 a 5. Agora aparece a contagem mais humana pra gente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas porque eu adicionei o mais um aqui no final, fiz uma soma de mais um para mitigar essa questão de que, né, o número zero não é o número que a gente quer estar trabalhando nesse momento, que muitas vezes vai ser uma situação real, tá? Já estou preparando um campo aqui para uma situação verídica. Aqui na frente está de 0 a 4. O while está aqui, é esse aqui, na linha 21. Sempre bom você atentar em que linha que você está de código para saber onde você está se guiando. Então aqui na linha 21 você tem de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa, só que usando o while. Não teve loop infinito graças à linha 27, que foi incrementando para mim. E agora decrementando, tá? O decrementando está aqui. While 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Então ele veio decrementando aqui até a condição de parada dele. E por último, a nossa lista, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Minha opinião aqui, caso mais usual, esse aqui. Muito mais comum você trabalhar com os tipos de listas e outros tipos e ficar jogando dentro de listas e mandar ele andar pela lista. Ó, anda pela lista aí para mim e você não sabe nem às vezes quantos elementos tem, etc. Esse é o caso mais usual, assim, na prática, em códigos grandes, etc. Mas todos os outros têm utilidade, têm valor, e é o que eu disse. São ferramentas que você vai usando a seu favor. Tem mais, tá? Eu não dei todos os possíveis exemplos de usar nem lista e nem fazer loops. Eu podia fazer coisas bem mais avançadas, mas aqui é um programa básico, tá? Se você já quiser mesclar, por exemplo, as outras soluções que eu ensinei básicas de... Aqui, obviamente, eu também estou usando conceitos de variável, etc. Mas a gente poderia estar usando aqui conceitos de função, que foi ensinado. Poderia estar usando condicionais. Você vê que aqui tem a condicional embutida no while, porque toda hora ele está se fazendo a pergunta se a condição é aceita ou não, se vai dar verdadeiro ou falso, tá? Mas daria para já usar esse conceito para fazer outros tipos de exemplo. Exemplos mais práticos, talvez como eu usei nos outros, assim. Por hora eu vou manter com isso aqui, que é um exemplo muito simples e seguindo esse padrão de comentário sempre em inglês, português. E a dica sempre, usem nomes de variáveis que dê para entender e eu adoto sempre o inglês. Eu recomendo sempre fazer um código em inglês, tá? O comentário, tudo bem, você pode deixar no idioma aí, por exemplo, português. Talvez interessante fazer o que eu faço de deixar os dois, mas eu acho que pode ser um pouco demais, só que o nome de variável é legal deixar nomes aí, né, que sejam meio que padronizados, sabe? Por exemplo, o item aqui é um nome padronizado, sabe-se que é um item de uma lista.
Então tá aqui, para quem assistiu aí, obrigado, vai ter mais exemplos aí no futuro. Eu pretendo sim chegar ao ponto de exemplos avançados e coisas muito práticas do dia a dia, mas eu quero ter esses exemplos aqui para apontar para eles e quando alguém tiver uma dúvida do tipo, eu não entendo como é que foi feita aquela linha ali, aquele loop, o que é um condicional, o que é aquilo. Cara, tem um vídeo para isso. Corre lá atrás que você vai ver, eu estou ensinando, do básico ao avançado. Então valeu, até logo.